Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, nós temos formado aqui uma grande corrente de fé, tem se espalhado por todo o Brasil e eu agradeço desde já a você que tem compartilhado, tem enviado nos grupos de WhatsApp e agradeço também a você que mora fora do Brasil. Irmãos, quantas pessoas agora estão sendo alcançadas, pessoas de outros países, e eu louvo ao Senhor por tudo. Tudo isso, irmãos, porque eu tenho trazido também a palavra. Não adianta apenas a gente orar, nós precisamos alimentar a nossa fé. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. E é por isso que é importante nós meditarmos aqui na palavra antes de nós orarmos, entendeu? E hoje eu quero ler uma passagem que para mim tem um significado profundo e ela marcou a minha vida. Foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus numa noite, eu me lembro que foi na última semana de janeiro de 2002. E foi naquela noite que o Espírito Santo entrou na minha vida e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Irmãos, eu senti uma paz tão grande. Eu quero ler essa passagem para você, te trazer uma breve explicação. Eu tenho certeza o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão vermelho que está bem aqui abaixo do vídeo. Inscreva-se. Eu vou dar um tempinho aqui para você ir lá. Clica nesse botão. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações dos vídeos assim que eu colocar, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Marcos capítulo 4, o versículo 35 em diante, onde nós vemos Jesus acalmando a tempestade. Só que existe um detalhe muito importante aqui que nós não reparamos. E eu quero ler com você, olha o que diz. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu acho essa passagem maravilhosa e como eu disse para vocês, eu estava numa vigília de oração e de repente o moço entrou com a Bíblia na mão e ele citou esta passagem. E depois ele disse: Olha, Deus me mostrou que nesta noite existe alguém que está exatamente desta maneira. Está apavorado porque as tempestades estão muito fortes, os ventos vêm vindo contra a sua vida e você está com muito medo de morrer. Irmãos, a minha vida estava dessa maneira. Eu estava com a vida toda bagunçada, uma falta de paz imensa. Eu não sabia o que seria do meu futuro, eu não sabia de nada. Eu só sabia que a minha vida, ela precisava urgentemente de uma calmaria. E foi então que esse moço disse: se você entregar sua vida hoje para Jesus, Ele vai acalmar sua tempestade. Irmãos, foi naquele momento que eu orei, eu pedi para o Senhor entrar na minha vida e realmente eu senti uma paz que eu nunca havia sentido. Irmãos, eu senti uma presença de Deus tão forte e o Espírito Santo entrou na minha vida naquele momento. E de repente eu saí abraçando todo mundo e eu falava: gente, Deus acabou de falar comigo, Jesus entrou na minha vida. Eu estava tão feliz, irmãos. E graças a Deus, já faz quantos anos, né? E até hoje eu estou firme na caminhada. E eu quero muito que você também tenha experiências com o Senhor, que você entregue a sua vida para Jesus. É a melhor decisão que você pode tomar. Amém? E, irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje está aqui no versículo 36. Olha o que está escrito, ó. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Irmãos, olha que interessante. Jesus havia dito para os discípulos: nós vamos atravessar para o outro lado. Então Jesus entrou nos barcos com os discípulos e Jesus começou a dormir naquele barco. Só que aqui diz um detalhe que pouca gente percebe. Aqui diz que haviam outros barcos que estavam acompanhando eles também. E aí, de repente, a Bíblia diz que veio uma forte tempestade. E quando essa tempestade veio, realmente os barcos pareciam que ia virar.
E naquele momento os discípulos começaram a clamar: Mestre, o Senhor não se importa que nós estamos morrendo aqui? Eles estavam apavorados, desesperados, irmãos. Só que aqui eu aprendo uma coisa muito importante. É nesse momento de calamidade que as pessoas, elas pensam somente nelas. As pessoas, elas focam somente nelas, na família delas, em proteger a sua própria vida. Mas Jesus, ele disse: aquele que amar a sua própria vida, ele perderá a vida que Deus tem reservado para ele. Irmãos, quando a gente assiste aqueles filmes de fim dos tempos, fim do mundo, esses dias eu assisti um filme na Amazon e é impressionante o quanto as pessoas pensam somente nelas. Quando o mundo começa a acabar, é impressionante, é cada um correndo para o lado, todo mundo desesperado, todo mundo pensando em se salvar. E é nesse momento, irmãos, que Deus espera que nós também pensemos no próximo. Porque o foco de Deus são as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer por cada um de nós. Irmãos, é nesse momento que a gente revela Jesus em nós, quando a gente olha para o lado e a gente pensa no próximo. Quando Jesus estava ali morrendo na cruz, ele olhou para os criminosos ao seu lado, ele orou por aqueles que estavam ali na frente dele. Então, irmãos, nós precisamos pedir uma graça tão grande de Deus, de forma que a gente consiga enxergar as necessidades do próximo. Eu sei que nós estamos vivendo uma época em que existe uma instabilidade no mundo inteiro e as pessoas ficam procurando maneiras de investir no melhor lugar que traga mais rentabilidade. Mas, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que o Senhor está querendo nos dizer hoje, o melhor lugar, a melhor forma de você investir a sua vida são nas pessoas. Amém? É você investir no seu casamento, é você investir nos seus empregados, nas pessoas que trabalham com você, nas pessoas do seu ministério. Invista nas pessoas e principalmente naquelas que estão mais necessitadas. É nessas pessoas que a gente tem que estar voltando a nossa atenção. Porque é interessante que os discípulos, eles eram os únicos que conheciam de verdade Jesus, que sabiam quem Jesus era. Apesar de que aqui no final diz que eles ficaram apavorados e perguntaram: nossa, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Mas a verdade é que os discípulos já estavam presenciando muitos milagres, o próprio Cristo falava diretamente com eles. Então, eles eram as únicas pessoas que sabiam quem Jesus era, que tinham essa segurança de que Jesus estava no próprio barco deles. Imagine, Jesus no seu barco. O barco nunca vai afundar. Pode vir as tempestades, o diabo pode se levantar, mas o barco nunca vai afundar porque o próprio Deus está ali no barco. Então, irmãos, eu fico imaginando, será que não era para os discípulos falarem: Jesus, mestre, acorda, porque tem outros barcos aqui com a gente. O Senhor não se importa que a gente morra, que nós que estamos aqui no barco e esses outros barcos também sejam salvos? Então, irmãos, esse deveria ser o correto, mas muitas vezes no momento da dificuldade a gente só pensa em si mesmo. E é por isso que eu quis trazer essa mensagem. Irmãos, a melhor maneira de vivermos na presença do Senhor. Aliás, se nós estamos na presença do Senhor realmente, então os nossos olhos têm que estar voltados para as pessoas. Amar ao próximo como a nós mesmos, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria trazer. Guarde ela no seu coração. Sempre quando você tiver problemas, lembre-se, tem pessoas passando por muito mais lutas que você. Sempre quando você estiver mal, é importante que você vá onde tem pessoas sofrendo. Não tampe os olhos para a realidade. Quando você estiver mal, vai lá no hospital para você ver como é que estão as coisas lá. Vai num cemitério. Vai encontrar com pessoas na rua. Você vai ver que tem pessoas com muito mais lutas, pode ter certeza. E Deus pode usar você. E existe um princípio, irmãos, que é esse. Quando você é generoso, a Bíblia diz em Provérbios 11 que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E eu me lembrei aqui agora de uma história que traduz muito bem este versículo. Uma vez eu estava lendo um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Conta a história de um indiano que ele se converteu. Ele era da religião hindu, que é uma das mais pagãs do mundo. E ele se converteu de verdade e Deus começou a usar ele ali com milagres. É um livro maravilhoso de testemunho. E aí, em certo momento, ele estava numa região, ele viajou o mundo todo. E naquele lugar estava tendo muita neve, um frio muito forte. E ele começou a caminhar nessa neve e ele de repente viu um moço caído lá na neve. E ele pensou: esse moço vai morrer. E na hora que ele foi socorrer, estava vindo um outro moço atrás dele. E ele falou: olha, não faz isso não. Se você parar para ajudar esse homem, você vai morrer também.
porque não vai dar tempo de você chegar no outro lado. E então, irmãos, naquele momento, o coração dele falou mais alto. E ele pensou, eu não posso ir e deixar esse moço morrendo. Eu vou ajudar ele, ainda que morra nós dois. Irmãos, o interessante é que eles foram andando e aquele outro moço foi bem à frente e ele estava muito mais adiantado. Só que quando eles foram chegando, lá na frente eles começaram a ver um pontinho preto na neve. E para surpresa deles, aquele moço que estava ali na neve era aquele moço que passou por eles, não quis socorrer o necessitado. E aí o livro conta que o que fez aquele apóstolo, aquele homem de Deus sobreviver foi o fato dele carregar o outro que estava jogado ali, que iria morrer, porque o calor humano fez com que os dois não morressem. E aquele outro egoísta, aquele acabou morrendo. Irmãos, nós precisamos ter esse coração, um coração de Cristo, um coração cristão, generoso, que olha para o próximo, tá bom? Sempre que você estiver passando por lutas, então, essa é a lição de hoje, que você pense assim, olha, tem pessoas também passando e eu vou socorrê-las, eu vou ajudar elas e pode ter certeza, Deus, Ele vai cuidar de você. Esse, como eu disse, esse é o maior e melhor investimento. Se você quiser ser sustentado por Deus, viva esse princípio e Deus jamais vai te abandonar. Amém? Vamos orar agora? Espero que você tenha gostado dessa mensagem, que você deixe aí os seus comentários, é muito importante. Tem muita gente que nem assiste o vídeo aqui, sabia, irmãos? Porque eles ficam lendo somente os comentários. E se você escreve qualquer coisa, talvez não vai fazer sentido para ela. Mas se você escrever, nossa, Deus falou comigo, nossa, a oração de hoje me fortaleceu muito, isso vai estimular a pessoa a querer ouvir a mensagem e a oração também, tá bom? Então fecha os teus olhos e vamos orar agora, vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e queremos Te agradecer, Deus, por mais um momento de oração, mais um momento de palavra. Oh, meu Deus, quantos de nós agora estamos passando por lutas? Quantos aqui agora, meu Pai, têm vivido dias de solidão, de sofrimento? Pai, é uma angústia na alma que parece que a pessoa não vai suportar. Mas, Senhor, eu intercedo por elas agora, eu peço a Ti, meu Deus, traga da Tua paz, traga da Tua presença, tira todo o peso espiritual, Senhor, toda angústia no peito, toda depressão, ansiedade, medo. Senhor, nós substituímos agora o medo pela fé. Coloca fé nos nossos corações, Senhor. Nós estamos aqui Te pedindo, Pai, ajuda-nos a caminhar neste mundo, nesse mundo de trevas, nesse mundo onde as pessoas não querem saber de ajudar o próximo. Pai, a começar por nós, nos levanta nessa geração, que a gente possa nos preocupar com o próximo, com o semelhante. Eu creio que se nós praticarmos esse princípio, o Senhor cuidará de nós. Muitas vezes, Pai, por instinto de sobrevivência, nós pensamos só em nós mesmos, mas o Senhor mesmo disse que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E por isso, meu Pai, que eu Te peço, dá-nos um coração de adorador, um coração que ama, um coração que acredita. Oh, meu Deus, Pai, eu creio que o Senhor vai nos suprir em todas as nossas necessidades. Mas para isso, nós Te pedimos, ajuda-nos a obedecer a Tua palavra, que nós possamos ser como o bom samaritano, que estava também indo para o seu compromisso, mas parou para socorrer o necessitado, aquele que estava caído à beira do caminho. Ó Senhor, que o Senhor nos use, Pai, na vida dos mendigos, na vida daqueles que estão à beira do caminho. Talvez dentro da nossa casa, Senhor, há pessoas sofrendo, os nossos filhos muitas vezes ficam calados, quietos, e nós não prestamos atenção na dor, no sofrimento deles. Senhor, que possamos a partir de hoje viver em função do próximo, porque aquele que não serve para viver. Pai, nos ajude a viver com este coração generoso, porque a Tua palavra diz que o generoso prosperará, o que dá alívio aos outros, alívio receberá. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar.
Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.